Bom dia, pessoal. Vamos mais um dia de aula, né? Então, antes eu vou ler para vocês o coelho jururu. O que vocês já ouviram falar? Fulano está jururu. Jururu, gente, é um ditado, né, popular que as pessoas usam para que as pessoas que estão tristes, certo? E o coelho jururu. Então, esse texto é de Dirley Ellen. Então, o que vem a ser, né? Então, o coelho jururu. Jururu era um coelho de carinha triste e orelhas caídas. Ele se achava feio, desengonçado e sem graça. Não tinha amigo, nem procurava fazer amizade. Ele era como fosse assim, um coelhinho solitário. Sempre que passava pelo riacho, Jururu parava para ver o seu rosto refletido na água. Então ele ficava olhando assim o seu rosto. Olhava demoradamente e falava: "Oh, que decepção! Quem é que vai se importar comigo?" Então ele ficava se questionando, né? Ele ficava olhando a sua resta, né, na água e ficava indagando algumas perguntas, como oh, que decepção! Quem vai se importar comigo? Então, e saía devagarinho, sentindo-se muito infeliz. Então, depois que ele dizia isso, ele saía lá, triste, né, cabisbaixo. Algumas vezes, o sapo bolão procurava falar com ele. Jururu não dava atenção aos coachos do sapo e continuava andando e falando baixinho. Hoje não é meu dia. E saía, né? Sempre triste. Por isso que diz Jururu. Mamãe Coelha estava preocupada. Ficou pensando: acho que a Jururu está doente. Não quer brincar, comer, ir para a escola. Vou levá-la ao doutor Jabuti. Né? A mamãe estava questionando, né, sobre essa questão de Jururu, do coelho Jururu, assim, ficar triste, né? E ele começou a chorar. Buá! Não quero ir ao médico, mãe. Jururu não gostava de ir ao médico, por isso chorou, gritou e bateu o pé. A mamãe dele insistiu e conseguiu levá-la. A mãe: não, você vai, para você poder acabar com essa sua tristeza, nada lhe agrada. Aí ele foi, conseguiu convencê-la. Com muito cuidado, o doutor Jabuti examinou o seu paciente e chegou à seguinte conclusão: Jururu, você não tem nada de doente. O que você precisa mesmo é de cuidar de sua aparência. Olhe só as suas orelhas. Elas precisam ser lavadas e escovadas. O seu pelo está sujo. Você está precisando de um bom banho. O médico disse para ele, né? Porque talvez Juru, por sua tristeza, né, não estava tomando banho, não estava cuidando da sua higiene pessoal, que é muito importante, viu, gente? Tomar banho, escovar os dentes, não é? A nossa aparência também, ela é muito importante. E a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo foi Deus que nos deu. Jururu, parece também que você está cuidando, não está cuidando bem dos seus dentes, não é? Olha aí, quem tem medo de dentista, quem nunca foi ao dentista, tem que ir ao dentista, tá? Eles precisam ser escovados. Vá para casa, faça tudo isso e volte na próxima semana. E não se descuide da alimentação, coma cenoura, hortaliças frescas e beba bastante água. O médico deu alguma orientação para ele fazer, né? Ir ao dentista, gente, a gente precisa ir ao dentista. A gente precisa escovar bem os nossos dentes e escovar 3 vezes ao dia, sempre após as refeições, tá certo? Por quê? Se você não cuidar da sua dentição, né? Tem alguns que estão sem os dentes porque caíram, né? Nós temos 2 dentição e a primeira, os nossos dentes caem, né? Não tem raiz, que fica mole, né? Tem gente que até tem medo, mas esse dente ele não dói, porque ele não tem raiz, então ele não dói. Mas a segunda dentição, ela é diferente, ela é uma dentição permanente. Se a gente não cuidar, a gente não vai ter uma terceira, tá certo? Então a gente precisa ter muito cuidado com nossos dentinhos, tá certo? Vocês precisam cuidar dos dentes de vocês, escovar bem os dentes,
tomar banho. Isso é muito bom, gente, a higiene pessoal. Por que vocês gostam de ficar junto de pessoas que têm um cheirinho desagradável? Ninguém gosta, né? Então, por isso que você também tem que se cuidar. Aí, Jururu fez exatamente o que o doutor lhe falou. Cuidou das orelhas, do pelo, dos dentes e da alimentação. Sabe que ele ficou até mais bonito? Mas a sua carinha continuou triste. Por que será, né? Então ele fez tudo que o médico pediu. Tomou banho, limpou as orelhas, escovou os dentes, mas mesmo assim ele ainda continuou triste. Jururu voltou ao médico, o doutor Jabuti ficou admirado. Jururu, você está ótimo, mas há uma coisa que eu não estou entendendo. Por que essa carinha? Devemos viver a vida com alegria. Jururu, olha ao seu redor e veja como é bela a natureza. O sol, como é lindo. E quando a chuva cair, é tão gostoso dormir ouvindo a chuva cair, não é? Não é mesmo, gente? Esses dias assim, né, com a chuva, vocês querem até dormir tarde, tia Vera nunca bota, vamos acordar. Vocês ficam tudo com preguiça, né, de acordar, porque estão em casa. Jururu, você já viu como é lindo o arco-íris? É maravilhoso poder contemplar as suas cores. E o verde das árvores e as plantas? E as flores e os frutos? Tudo isso não é motivo para se alegrar? Então, o doutor começou a fazer algumas perguntas a ele, a questionar algumas coisas para ele, né, para o coelho Jururu. Sim, respondeu Jururu, feliz por tudo. Mas o quê? Perguntou o doutor Jabuti. Não tenho amigos para brincar, conversar, me distrair. Sim, você precisa de amigos, mas isso vai depender somente de você. Amizade é algo que se conquista dia a dia. Ah, doutor Jabuti, quando arranjo um amigo, os outros ficam rindo de mim, me chamando de Jururu. Eu não gosto de ser chamado por esse apelido. Mas como é o seu nome? Acho que todos já se esqueceram. Felício é o meu nome, é Felício. Então, Felício, viva feliz e ninguém mais vai chamá-lo de Jururu. O coelho ouviu o conselho do doutor Jabuti, agora cuidava de sua aparência e se achava bonito e alegre. Sempre observava a natureza, se sentia muito feliz por desfrutar de tanta beleza. Felício conquistou a amizade de muitos. Era simpático, amável, um bom amigo. O tempo foi passando, Jururu foi sendo esquecido. Agora ele é Felício e muito feliz. Então, com o tempo, ele tirou aquela tristeza e passou a ser chamado de Felício. Então, gente, vamos, nos alegrar. Não ser como o coelho Jururu, ser triste, mas nos alegrar sempre, porque Jesus é a nossa alegria. Com Jesus no barco, a gente é sempre feliz. Vamos agradecer ao Papai do Céu? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por teu amor, por tua misericórdia para conosco. Senhor, muito obrigado pelo meu corpo, Senhor, pelo meu corpo perfeito. E que tu me ajude, Senhor, a que eu possa cuidar bem do meu corpo, porque o meu corpo, Senhor, é a tua morada. Obrigado, Senhor, por minha vida, obrigado pela vida da minha família. E me ajuda, Senhor, a sempre ser feliz e ser agradecido a Ti por tudo que Tu tens feito por mim. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a nossa aula hoje também é a aula de história, tá? Está na página 44 do livro de História, certo? E nós vamos falar hoje de cidades e municípios, né? O que vem a ser uma cidade, o que vem a ser um município, né? Nós moramos o quê? Em Camaragibe, não é? Camaragibe é um município, né? Então a gente precisa saber a diferença, né? Cidade, certo, gente? E a gente vai ver algumas características do município, algumas características da cidade, tá certo? Então, Camaragibe, antes de ser emancipado, ele pertencia à cidade de São Lourenço. Então, em 1984, houve um plebiscito onde a população que morava em Camaragibe foi nas urnas votar se queria que Camaragibe fosse desmembrado de São Lourenço. É por isso que Camaragibe hoje tem prefeitura, tem Câmara de Vereadores, porque antigamente não tinha
Antes de 1984 não tinha. Por quê? Porque Camaragibe pertencia a São Lourenço, ok? Então, tudo vinha... quem era o prefeito de Camaragibe, o prefeito de São Lourenço também mandava em Camaragibe. Então, vamos anteriormente que a humanidade passou por um período em que viveu como nômades. Nômades é você vai se mudando de um lugar para outro, tá? Dormia em caverna, mas ao longo dos anos, essa população se sedentarizaram, ou seja, se fixaram num lugar e lá criaram as primeiras cidades. Essa foi a forma controlada pelos povos antigos de viver em sociedade e cuidar de seus interesses coletivos. Tudo isso começou pelo menos 5.000 anos em um lugar chamado Mesopotâmia, terra entre rios. Hoje nós vivemos em cidades, graças a esse povo e os seus avanços tecnológicos. Você sabe para que servem as cidades e os municípios? Então a gente vai ver logo o município, né? Os municípios. Então os municípios, eles têm sua prefeitura, certo? Onde tem os seus prefeitos, tem os seus vereadores, tem os secretários, tá certo? Então, é um município. É responsabilidade da prefeitura o bom desenvolvimento da urbanização através dos serviços políticos municipais. Então, Camaragibe, né, é um município, né? Município Camaragibe. Nós temos o nosso prefeito, né, que era Meira, né, mas por algumas dificuldades, né, por algumas irregularidade, ele foi substituído pelo vice-prefeito. Por quê? No município é o prefeito e o vice-prefeito, né? No caso da ausência do prefeito, quem assume é o vice-prefeito. No caso, a doutora Nadege, ela era a vice-prefeita de Camaragibe. O prefeito era Meira, né? Dióstenes Meira, né? E ele saiu, né? Ele foi preso por algumas irregularidades e quem assumiu foi a vice-prefeita. Se a vice-prefeita também não pudesse assumir, quem assumir era o vereador, né, a pessoa da Câmara de Vereadores, era um vereador que ia assumir, certo? Então, é tudo assim, há uma escala, né? Há uma hierarquia, certo? Então, todo município ele tem que ter a sua prefeitura. E na prefeitura vai estar quem? Vai estar os secretários, certo? Para poder também auxiliar aquele prefeito. Aí aqui diz assim, né? Construir, limpar e manter as ruas e as estradas, as pontes. Então, a prefeitura, gente, ela tem por finalidade de desenvolver aquele município, fazer com que aquele município cresça, certo? Verificar a iluminação das ruas e avenidas. Mas, infelizmente, Camaragibe, eu acho, né, um município muito escuro, certo? Mas é uma função da prefeitura, é ver como é que está a limpeza daquele município, para ver como está a iluminação daquele município, fazer com que aquele município ele desenvolva, não é? Para o bem-estar da população. Aqui, construir e manter hospitais, postos de saúde, escolas, creches, centros esportivos e culturais, praças e parques. Então, a prefeitura, né, ela tem que, como eu já falei, ver essa questão do desenvolvimento do município, construir parques onde as crianças possam brincar, né? Hoje existem as academias da cidade, onde existem equipamentos para ginástica, onde as pessoas que não podem pagar uma academia podem participar daquela academia, porque aquela academia é do município. Então, se é do município, ela é gratuita, né? Então, o município ele tem essa finalidade de fazer com que a cidade cresça, a cidade se desenvolva, certo? Outra coisa, então tem que se preocupar com os postos de saúde para dar uma boa condição quando a pessoa precisar, né, de ir ao médico, fazer hospitais. Infelizmente, em Camaragibe, a gente tem só o SEMEC, né, o Aristeu Chaves, e em Tabatinga.
não é? Então, Camaragibe não tem um hospital, tem uma maternidade, mas não tem um hospital. E com isso, os camaragibenses, eles sofrem muito por essa falta de um hospital de referência, né? Principalmente dessa Covid, né? A gente viu quantas pessoas sofreram, vai ter que ir para outra cidade para poder ser atendido. Então, gente, aí vem aqui, tem outra coisa, providenciar medidas de saneamento, o saneamento básico, né? É onde as águas, né, das casas possam ter um local para poder passar, para que as águas não fiquem expostas nas ruas. Então, tem que trabalhar a questão do calçamento. Então, isso vai ajudar o crescimento do município. Estimular o turismo, levando por serviço de qualidade. Então, aquele município, né, que tem algum ponto turístico, então a prefeitura tem que fazer uma forma de dar lucro, né, para aquele município. Hoje, Camaragibe tem um shopping Camará, né, então isso já é uma coisa boa. Por quê? Porque de vez de a gente gastar dinheiro em outra cidade, em outro local, a gente vai gastar na nossa cidade. E isso é bom. Por quê? Porque a questão dos impostos, a questão fica tudo dentro da própria cidade. Aí depois, gente, vem as cidades, né? A cidade, ela é mais desenvolvida. A parte mais importante de uma cidade é o centro comercial, não é? É tanto que no município ele tem a coisa mais restrita, não é? Quando a gente vai para a cidade, né, se a gente quer comprar outras coisas melhores, a gente tem que ir para onde? Para Recife, né? Recife é a capital de Pernambuco, não é a nossa capital. A capital, o nosso estado é Pernambuco e a capital de Pernambuco é Recife. Então, a cidade ela é bem mais desenvolvida, né? Ela fica bem mais próxima do mar, não é? Tem mais coisas onde a gente possa comprar, tem mais shopping, né? A gente tem no Recife, a gente tem o Shopping Rio Mar, a gente tem o Shopping Center Recife, né? Tem o Shopping Boa Vista. Então, tem mais coisas onde a gente pode usufruir. E quem mora nessa cidade tem mais coisas tem mais oportunidade, tem mais restaurante mais chique, não é? Tem mais coisas, né, onde pode usufruir. Então aqui diz assim: a parte mais importante de uma cidade é o centro comercial, onde há grande movimento de pessoas, ônibus, carros. Muitas pessoas trabalham no centro da cidade, pois lá estão as lojas, os bancos, escritórios e restaurantes. Então, é na cidade, né? É nas cidades onde as pessoas saem do município para trabalhar. Não é? Assim, o seu município é um município onde a pessoa só vai dormir, como a pessoa chama, dormitória, não é? Mas vai trabalhar na cidade. Tem muita gente, não é, que trabalha na cidade do Recife. Então tem que pegar metrô, né? Tem mais dificuldade. Hoje o Camaragibe está mais desenvolvido, mas há muitos anos atrás não tinha tantas coisas, não tinha muita oportunidade para trabalho. Na cidade você tem mais oportunidade tem mais campo para você trabalhar. Aí vem o quê? Depois vem as metrópoles. O que é a metrópole? As metrópoles, gente, cidades grandes que possuem os melhores equipamentos urbanos para atender a população, como bons aeroportos, serviços de transporte, etc. São considerados de metrópoles. Então, a metrópole é onde tem mais um desenvolvimento, né? Onde tem os aeroportos, como ele diz aqui, ó. Cidades grandes que possuem os melhores equipamentos urbanos para atender a população, como bons aeroportos, serviços de transporte e etc. São considerados uma metrópole. Então, a cidade, né, ela é considerada uma metrópole, porque ela tem mais coisas a oferecer à população. É tanto que em Camaragibe a gente não teve, né, nenhum hospital para atender as pessoas de Covid. Já no Recife, né, como a capital de Pernambuco, teve muitos hospitais, né, de emergência para atender as pessoas que foram acometidas pela Covid-19. Então, depois a gente vai ver as cidades interioranas, né, os interiores, não é? Porque Camaragibe ele era considerado um interior pela sua distância, né, do centro urbano. Então ele era considerado, era tanto quando a gente
você dizer que morava em Camaragibe, pessoal, vixe, é muito distante, é cidade de índio, certo? E as cidades interioranas, né? No interior, hoje tem muitos interiores que estão bem desenvolvidos, não é como antigamente, né? Mas tem os interior, o centro, né, do interior e tem aquelas partes mais afastadas, que também existem algumas dificuldades. Então, quem nunca foi no interior, né? Às vezes a vovó mora no interior, né? Em Limoeiro, em Tracunhaém, são cidades interioranas, né? Em Caruaru, certo? Então, os interiores é cidades mais pacatas, onde as pessoas não têm muita oportunidade. Hoje os interiores estão mais desenvolvidos, né? Porque vai depender muito do prefeito daquela cidade, daquele interior. Olha, as cidades do interior são chamadas interioranas. Algumas são grandes e apresentam as características de cidades urbanizadas. Avenidas, praças, monumentos, lojas comerciais, shopping, né? Caruaru mesmo é uma cidade do interior, mas é uma cidade bem desenvolvida, né? Na questão do comércio, né? Onde tem a feira da Sulanca, né? Onde tem aquela feira bem grande que vai dar lucro à cidade. Aí tem aqui avenidas, praças, monumentos, lojas comerciais, shopping, e outras são pequenas, como um pequeno comércio, poucas ruas e uma população reduzida. Todos têm direito a uma cidade organizada. Todos têm o dever de cuidar da sua cidade. Então, o interior é uma cidade mais pacata, é uma cidade onde tem poucas pessoas, né? Tem poucos moradores. Então, ali o prefeito tem que trabalhar mais para desenvolver. Não tem muitos pontos turísticos, outros já tem, né? Eu fui mesmo para Cortês. Cortês é o interior, né? Mas Cortês está bem desenvolvido. Tem pontos turísticos, né? Tem um banho que o pessoal chama o banho da cerveja. Não é que tem, a pessoa vai tomar banho de cerveja, não, mas é a água. Ela é um tipo, ela vem uma espuma. Não sei se é pela quantidade de água, né? Se a gente for em Bonito, tem aquelas cachoeiras. Então, isso são pontos turísticos que ajudam ao desenvolvimento daquela cidade, daquele interior, certo? Então, o interior tem aquele interior pequenininho, né? Pacatozinho, onde as pessoas, a linguagem do pessoal é uma linguagem mais interiorana, não é? Mais pacata. Mas tem aquele interior que é mais desenvolvido, como eu disse a vocês. Temos Caruaru, temos Toritama, né? Temos Garanhuns, que são cidades interioranas, mas que são mais bem desenvolvidas. Tá certo, gente? Então, é isso. Cidades e municípios. Então, nós moramos em Camaragibe. Camaragibe era para estar bem mais desenvolvido. Infelizmente, né, os nossos gestores, as pessoas que estão de frente do nosso município, não têm, né, essa preocupação, né, de dar umas melhores condições, uma melhor vista para o nosso município. Porque Camaragibe tem alguns pontos turísticos, mas não foi desenvolvido, né, para chamar a atenção das pessoas, como Bonito, como Garanhuns, como tantas outras cidades. Gente, a atividade de vocês está na página, certo? 44 é onde eu li. Mas vocês vão responder a página 45, 46 e 47. E o livro de reforço na página 88. Mas é uma atividade bem simples, a página 45. Quanto ao espaço físico, como pode ser as cidades? Aí você vai olhar, né, na parte da cidade, o que é que tem. Copie do poema os versos que descrevem o centro da cidade. O poema é esse aqui, ó, cidades. Cidades, cidades, município. Um estado vem informar. Cidades altas, cidades baixas. De cima é bom de olhar. Cidades pequenas, cidades grandes, municípios e capitais. Cheias de fábricas ou com grandes fazendas, mas nunca são iguais. No campo é uma cidade rural, onde o ar é puro, cheio de bom. Onde o ar é puro, de cheiro bom. No centro é a zona urbana, com prédios, fábricas, ruas, calçadas asfaltadas. Sem falar da condição. Cidade turística, cidade histórica, industrial, comercial e mineradora. Todas elas bem diferentes, mas todas encantadoras. Então aí vocês vão ver aqui, a letra C diz,
Na última estrofe do poema, a autora cita alguns tipos de cidade. Pesquisa as principais características das cidades, turísticas, industriais, certo? Comerciais. Então, você vai ver aqui as cidades, os pontos turísticos, os pontos industriais, certo? Os comerciais. E a atividade da página 46 também é falando sobre a cidade. Então, agora preencha algumas informações sobre o seu município, quer dizer, a sua cidade, o nome, né? Por favor, Camaragibe, letra maiúscula, tá? O número de habitantes. Aí você olha no Google, certo? Tchau, beijo.